15, nós vamos ler o 11, o 12, o 13, na verdade, o 24 e o 29. E diz assim, o 11. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem disse-lhes ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele dividiu-lhes os seus haveres. Guarda essa pequena frase aí, ele dividiu-lhes os seus haveres. Nós vamos lá para o 13 agora, e poucos dias depois, o filho mais jovem ajuntou tudo e partiu para uma terra distante, ou longínqua em algumas traduções, e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. O 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Vamos ao 24, e diz assim: porque este meu filho, ele estava morto, e vive novamente, tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a se alegrar. O 29, e respondendo ele ao seu pai, disse: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me destes um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Amém? Podeis assentar, irmãos? Talvez ficou meio confuso, né? Primeiro a gente foi lá para Provérbios, depois voltou aqui para Lucas, pulou uns versículos. Mas eu trouxe 2 temas para essa mensagem, e aí você escolhe o que você mais se enquadra. O primeiro tempo é trocando a bênção pela maldição. Trocando a bênção pela maldição. E o segundo tema é: após a queda, é possível se levantar novamente. E por que eu trouxe esse tema? Por que eu fui primeiro em Provérbios? Porque aos nossos olhos, muitas vezes há coisas que parecem ser tão boas, que são inacreditáveis. Nós temos tantas convicções referente ao que é bom e o que é ruim aos nossos olhos, e muitas das vezes nos enganamos. E eu trouxe esse versículo primeiro para a gente entender o que esse filho pródigo vai fazer. Essa parábola talvez seja uma das mais conhecidas que Jesus vai usar, de uma forma muito simples, para falar com um povo duro de coração, um povo incrédulo, um povo que procurava em todos os momentos pegar Jesus num contrapé dele, pegar Jesus naquilo que ele pregava. Só que hoje eu queria trazer uma analogia diferente, eu queria olhar com um foco diferente. Muitas vezes nós estamos olhando essa parábola e olhando só dando crédito ao filho que foi embora, ou culpando ele porque ele foi embora. Mas essa história, eu estava lendo ela hoje, fui estudar um pouco sobre ela, ouvi algumas pessoas falando sobre ela, e eu até comentei com o Fabrício ali, que tem muitas vezes que nós lemos um texto, e algumas coisas elas passam batido. Você lê de novo, lê outro dia, e aí cumpre o que ela diz, que a cada dia ela se renova. Eu pedi para vocês guardarem uma parte do versículo 12, que diz assim: e ele dividiu-lhes os seus bens. Ele quem? O pai. O texto, Jesus inicia a parábola dizendo que havia um filho, e que chegou para o seu pai e falou assim: olha pai, eu quero a parte da fazenda. Algumas traduções. Outras traduções vão dizer: eu quero a parte dos meus bens, aquilo que me cabe eu quero que o Senhor me dê, porque eu tomei umas decisões aí, e eu vou embora, eu vou levar uma vida diferente daquilo que o Senhor quer para mim. Talvez aqui o Senhor está querendo, eu não estou concordando com algumas coisas, eu não acho legal, não acho que está certo, mas como eu estou dentro da casa, eu ainda estou debaixo de uma autoridade, de uma responsabilidade de alguém, eu quero ir embora e viver da minha forma, da maneira que eu quero. Ele estava dando aqui uma sentença para o pai dele. No tempo que Jesus está falando a respeito dessa parábola, ele está falando bem assim: pai, a partir de hoje, para mim o Senhor morreu, eu estou pegando o que me cabe, eu quero abandonar você, meu irmão, os que trabalham na fazenda, a partir de hoje eu estou partindo, e tchau. É isso que está aqui. E o pai dele ouve. Isso me chamou muita atenção hoje, que o texto não diz que o pai dele indagou, pastor. O pai dele não disse: meu filho, vão repensar melhor, vão rever, por que você quer ir embora? O que você viu lá fora? Não. O texto no versículo 12, o final diz assim: e ele dividiu-lhes
Opa, pera aí um pouquinho. Quem pediu a herança? Foi só um. Por que dividiu-lhes? Ele repartiu com 2. Porque senão estava dizendo aqui o texto. E o pai deu a sua parte para o filho. Não. Está dizendo assim, e dividiu-lhes. Ou seja, os 2 filhos receberam o que lhe cabia. Receberam o que lhe era de direito. E o texto continua, e nesse primeiro momento aqui, a herança simboliza a decisão de matar o pai. A herança simboliza: o meu pai está morto a partir de hoje. E ele leva isso a finco, ele bota em prática o plano. A escolha, lembra do primeiro texto? Trocando a bênção pela maldição. O caminho aqui que Provérbios escreveu, aos olhos do menino era bom, pastor Zedequias. Ele viu alguma coisa lá fora da fazenda? Ou ele viu alguma coisa em outro lugar, numa terra longínqua, distante, que era muito melhor do que a casa do pai? E partiu. Sem dó, sem piedade, não quis nem saber. Estou indo, tchau, para os que ficam. E foi. Só que eu fiquei com a interrogação na minha cabeça: o que o outro irmão fez com o dinheiro? O que o irmão fez com a parte da fazenda que ele recebeu? E o texto continua. Lá no capítulo, no versículo 13, nós vamos ver ele arrumando as coisas alguns dias. Ele não vai embora no primeiro momento. Ele vai arrumar as coisas. Quem sabe ele vai despedir dos amigos mais próximos, dos empregados, do pai. O texto não fala se ele tinha mãe ou não, mas ele vai ficar um tempo na fazenda. Eu comecei a parar para analisar a dor do coração desse pai. Imagina para quem é pai aqui. Eu sou pai, a grande maioria aqui, olhando assim por alto, já deve ser pai ou mãe. Imagina o seu filho falando: para mim você morreu, mas eu ainda vou ficar aqui uns dias que eu preciso me organizar para ir embora. E o texto novamente não fala que o pai insiste para ele ficar. Ele continua lá. Ele abandonou tudo, irmão, nesse momento. Trocou tudo. A segurança do lar, o carinho dos pais ou dos irmãos. Ele trocou a herança que havia. A melhor herança que um homem pode ter para com o outro é o amor. A maior herança que o pai pode deixar para o filho não é dinheiro, é legado. Porque dinheiro acaba, irmão Deilton. Legado permanece. Dinheiro a gente gasta, e se tudo que você tira, se você não repor, vai embora um dia, mas legado fica cravado na alma. O filho que aprendeu com o pai, ele vai levar aquilo aonde que ele for, não vai arrancar de dentro dele. Tem coisas que a gente aprendeu com os nossos pais, que pode passar, você vai envelhecer, aquilo vai continuar cravado aqui dentro. O 14, ele gastou tudo agora, ele já foi embora. Ele já trocou a bênção pela maldição. O caminho que parecia ser muito bom agora já não é tão bom mais. Porque chegou um dia difícil. Chegou um tempo de luta. Chegou um tempo de adversidade. Talvez é semelhante ao nosso dia de hoje. Chegou um tempo em que os abraços que a gente rejeitava tanto, hoje não se pode dar mais. O aperto de mão que muitas vezes a gente fugia do irmão para não pegar na mão dele, hoje você não pode mais. Note que nós não foi uma decisão, foram as circunstâncias que nos privou. Foram as circunstâncias que nos privou, que nos tirou. Mas esse cidadão aqui não, ele que se privou disso. E a Bíblia vai dizer que ele gastou todas as suas riquezas, todas as suas heranças nas coisas do mundo. E o tempo passou, chegou-se o dia mau, a ponto dele querer agora ir trabalhar com os porcos, porque não sobrou outra alternativa. Trabalhar com os porcos naquele tempo era o pior trabalho do momento, era amaldiçoado os porcos. A humilhação foi tão grande que ele queria comer a lavagem. Algumas traduções vão dizer as cascas ou bolotas, mas o fato é que o que o porco come? Lavagem, aquilo que não presta para me alimentar, para te alimentar, alimenta os porcos. E era isso que ele queria comer. Perdeu a essência de estar com o pai, perdeu o alimento da casa do pai, perdeu o carinho do pai para viver uma aventura, trocou a bênção pela maldição. E vai doer um pouquinho o que eu vou falar aqui, mas é verdade, muitas vezes nós estamos trocando a bênção pela maldição. Nesse tempo de pandemia nunca se viu tanta gente trocar a bênção pela maldição. O fato é que vai voltar um dia, mas vai voltar igual esse filho, vai voltar ferido, vai voltar humilhado, vai voltar abatido, vai voltar desacreditado. Saiu como um filho, vai voltar querendo ser servo.
É o preço da escolha. É o preço da escolha. Quantas vezes nós estamos tão convictos, irmã Paula, do que nós vamos fazer certo, aí faz, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, você olha para trás, pastor, e fala bem assim: rapaz, não era para mim ter feito isso. A sua convicção passou. Sabe por que isso acontece, irmão? Porque a gente não pede direção a Deus. Nós queremos tomar as decisões pautadas na nossa vontade, no nosso querer, no nosso tempo, do jeito que nós queremos. O filho aqui queria viver do jeito dele. A Bíblia está dentro de casa, queridão, ainda vive debaixo da asa do pai, da mãe, não tem jeito. Filho, você tem que estar em casa 10 horas, tem que chegar às 9h59. É difícil, eu também já fui jovem. Aliás, eu sou jovem ainda, melhor dizendo, eu ainda sou jovem, mas não vivo mais debaixo do teto da minha mãe. Mas o fato é esse garoto, esse jovem aqui, ele partiu, começou a plantar. Lembra que a Bíblia diz: quem planta colhe? Está plantando o quê? Estava plantando desejo dele, colheu. Aqui entra o primeiro texto, trocando a bênção pela maldição. Quantos de nós já trocamos? Quem está em casa, quantos trocaram? Quantos está preferindo mais outras coisas do que as coisas de Deus? Isso é um fato no nosso meio, é um fato. Muita gente anda abatida, desanimada, é um fato no nosso meio. Mas e a queda, Rafael? O segundo tema é: após a queda, é possível se levantar? É possível se levantar. Versículo 24, vai dizer assim, porque o seu filho estava morto. Opa, lá no início, era o filho que estava matando o pai com a palavra. Ele estava falando: pai, eu estou indo embora, para mim o senhor morreu. No versículo 24, não, agora vem um filho voltando. Vem um filho andando lá fora lá. O pai está comemorando, está alegre, o filho voltou, abatido, sujo, impuro, derrotado, fracassado, mas ainda é filho, Adeilton, ainda é filho. Deus não está preocupado como você está, Deus está preocupado como você quer ser, porque o momento não determina a história de ninguém, não determina. Vem o filho voltando para casa, e nota que esse rapaz, que ele era bom para pensar as coisas, né? Para projetar, pastor. Primeiro ele vai pensar o quê? Eu vou embora, pai, me dá o dinheiro, me dá a parte, estou indo. Vem voltando. Ele já tinha planejado o que ele ia fazer. Eu vou para a casa do meu pai, porque lá até os empregados, nota que a patente rebaixou. Ele se rebaixou de filho para servo. Vou chegar na casa do meu pai, pastor Zedequias, porque lá tem pão, tem comida, é melhor do que comer lavagem. Vou chegar lá e falar: pai, eu pequei contra ti, pai, eu não sou nem digno, pelo menos ele reconhece, de ser chamado de filho. Me deixa ser aí um servo, deixa eu comer uma comida digna, deixa eu ter o conforto de uma casa, deixa eu estar debaixo da autoridade de alguém, porque filho tem poder de decisão com o pai, servo não. Naquele tempo ali não, naquele tempo ali o Senhor falava: pega lá para mim aquela coisa, ele ia lá e pegava, querendo ou não tem que pegar, não tem jeito. Vem voltando agora como servo, vou voltar como servo, vou ficar lá cuidando das coisas do meu pai. Irmão, você já pensou na humilhação desse rapazinho aí? Já pensou na humilhação dos empregados agora, fazendo a chacota na cara dele? Rapaz, imagina na humilhação do outro irmão, o outro queridão que ficou lá, que já não gostou na hora que viu que ele chegou. Já parou para pensar, Pâmela? Imagina você agora trabalhando junto com os outros. Imagina se o pai desse uma ordem ali: meu filho, vai lá para mim, lavar aquele banheiro lá.
fosse o pior serviço, vai ter que ir. Emburrado, chorando, rindo, vai ter que ir. Só que Deus é diferente, porque Jesus está usando aqui para falar, é do amor dele para conosco. O menino vem lá, quem sabe sujo, maltrapilho, impuro, fedorento. Jesus está falando lá, é meu filho que está vindo. Talvez tinha um homem de longe, um servo, vem vindo um mendigo lá, hein? O pai está falando, é meu filho. Está vindo lá um alcoólatra, Deus está falando, é meu filho. Está vindo um adúltero, é o meu filho. Está vindo um prostituto, é o meu filho. Está vindo um mentiroso, é o meu filho. Está vindo Ramanai, um candaraba subcantarábia. Ei, mas Deus está falando, é o meu filho, porque a sua história não acabou. Há recomeço. Só que tem 3 negócios aqui que me chamou a atenção que esse garoto fez. E que se a gente não aprender, a gente nunca vai virar filho. A primeira coisa é reconhecer que errou. É o tal do arrependimento, irmão. Pensa num trem difícil. Porque quando você se arrepende, você se humilha. E se humilhar é um negócio que o ser humano não gosta, gente. O ser humano tem dificuldade com isso. Desde o Éden. Desde o Éden. Capítulo 3 do livro de Gênesis. O pior momento da história da raça humana. Está Adão e Eva onde? Dentro do paraíso. Todo dia Deus ia lá bater um papo com Adão. O que eles começaram? Não sei. Não faço ideia. Talvez perguntar como é que os bichos estavam, sei lá. Mas no dia que pecaram, capítulo 3 de Gênesis, o homem fez o quê? Se escondeu. O arrependimento aqui não aconteceu com Adão. Deus pergunta, Adão, onde você está? Estou escondido. Olha a pergunta de Deus. Deus tem uma hora que Ele quer saber o que a gente acha. Porque a Bíblia fala que os olhos de Deus estão em todos os lugares, certo? Para que Deus pergunta a Adão onde que Adão está? Aonde você está, Adão? Estou escondido. Se escondeu. Besta, né? Esconder de como? Outro indivíduo que achou que podia esconder, Jonas. Vai para Nínive, Jonas. Não, eu vou para Tarsis, vou esconder. Foi de baleia. O único indivíduo que andou de peixe. Só ele. Tanta gente querendo esconder, mas o nosso jovenzinho aqui, ele se arrependeu das decisões dele. E o arrependimento foi tão grande que ele falou, eu vou me humilhar. Eu vou rebaixar minha patente de filho para servo, para ver se eu conquisto. Meu filho, Deus jamais vai rebaixar sua patente. Você que é filho vai continuar sendo filho. A sua paternidade, Deus não rejeitou. A melhor paternidade para com você, Deus, Ele não rejeitou. Mas Deus requer um arrependimento. Não é o de boca não, filho, é daqui, ó, do coração. Segunda coisa que esse homem faz, ele reconhece. Ele se arrepende da decisão errada. Ele reconhece agora e acontece algo fantástico. O quê? Quebrantamento. Ele tem um quebrantamento tão grande agora que ele vai para lá. Ele não se preocupou com o que os outros vão achar. E a gente se preocupa. Você pode falar aí que não, mas você se preocupa. Eu me preocupo. Muita gente se preocupa. Rapaz, se eu fizer isso, vixe, o que é que Débora vai achar de mim? O que é que o pastor Reinaldo vai pensar? O que é que o Diácono Rafael vai falar? Eu não vou falar nada. Nada a ver com sua vida. E parte esse jovem. Outra coisa é a disposição que esse indivíduo tem. Eu quero ler o versículo 17, 2 pedacinhos só. O versículo 17, uma parte, e o versículo 18, de 2 coisas que eu estou aprendendo, estou lutando para viver isso. A primeira que é ele caindo em si. Nota que quando o versículo 17 fala que ele está caindo em si, as decisões que ele toma não foi pautada na sua concepção, no seu intelecto. Ele estava fora, ele foi ludibriado por alguém ou por alguma coisa.
seja por o que ele viu, pelo que ele ouviu, ou pelo que ele sentiu. O fato é que ele estava fora de si. Quantas vezes eu e você estamos fora de nós? Quantas vezes nós tomamos atitudes, tomamos decisões, que depois você para olhar para trás e fala: o que eu fiz? Mas já fez. Aí, meu filho, vai ter o quê? Algo chamado consequência. Alguns vão ser a queda, outros o fracasso, outros feridas, outros vão ser abatidos no caminho. É o reflexo. No versículo 18, ele faz duas coisas que eu e você precisamos aprender. A primeira é se levantar. Só se levanta quem está em duas posições, ou em pé, ou sentado, ou deitado. Quem está de pé não tem como se levantar, vocês concordam? Quantos de nós estamos sentados hoje, espiritualmente falando? Deitados, desacreditados, achando que acabou. Muitos estão abatidos, e nós precisamos aprender com esse jovem, o quê? Nos cair em si, colocar a nossa visão no prumo, nos levantar e decidir caminhar, irmão. Está difícil, agora pior se a gente for para o inferno. Se está ruim aqui, pior no inferno. Já pararam para pensar nisso? Está todo mundo achando que a pandemia é a pior coisa do mundo. Sabe quando a humanidade viveu algo desse tipo? Há mais ou menos 100 anos atrás, quando teve a gripe espanhola. Já ouviram falar dela? Matou uma galera de gente, presidente, um monte. Mas a humanidade passou. É triste que alguns ficaram pelo caminho, mas sobreviveu a humanidade. Mas e nós cristãos? E nós que estamos dentro de uma igreja? A pandemia não pode nos parar. No primeiro momento, eu vou confessar um negócio que falei com vocês. Eu falei isso com o meu pastor a última vez que eu fui lá na casa dele. Sentar na frente da televisão, irmão, para assistir uma live é difícil. No primeiro momento a gente sente o impacto, mas a gente precisa se levantar. Para terminar, eu queria chamar a atenção para o posicionamento do irmão que ficou. Primeiro, o irmão recebeu parte da herança, porque no versículo 12, o pai dividiu entre eles. Dividiu entre eles. Então esse cara botou uma grana no bolso. Esse irmão colocou uma graninha no bolso. O segundo momento é quando ele vê o irmão chegando. Há uma revolta agora, porque ele primeiro, ele não gosta, porque o pai ficou alegre, porque a Bíblia vai dizer que o pai se alegrou, mandou matar o novilho que estava sendo cevado, e causa uma revolta dentro do coração dele. Que revolta é essa, Rafael? A revolta que ele vai indagar o pai dele vai perguntar para ele. A minha Bíblia diz que o pai dele insistiu para que ele entrasse, porque ele não queria entrar. Há uma revolta porque há uma festa de alguém que abandonou. Ele não está alegre, ele queria mais que o irmão dele ficasse para lá, para onde quer que estivesse. Deixa eu trazer isso para dentro de nós agora, dentro da nossa igreja, dentro da igreja. Gente, quem está dentro não quer dizer que tem relacionamento. Por que isso, Rafael? Esse irmão estava dentro da fazenda, estava dentro da casa do pai, estava vivendo a vida do jeito que o pai queria, mas não tinha relacionamento, estava só presente. Por que eu falo isso? Note que irmão geralmente ama irmão. Falando de laço sanguíneo. Já pensou quem perdeu irmão, se seu irmão voltasse? Você sentiria raiva, mágoa ou alegria? Eu pelo menos não perdi o irmão, mas eu sentiria alegria. Só que esse indivíduo aqui é diferente. Ele questiona o pai dele, ele bate de frente com a ideia do pai dele, dizendo: pai, esse aí não é digno não. Ei, eu estou aqui tem tanto tempo trabalhando para o senhor não mata nem um novilho. Meu filho, eu fiquei pensando, o que esse camarada fez com os novilhos dele?
O pai dele vai dar uma lição de moral nele, que vai falar bem assim: tudo que eu tenho é seu. Tudo. Só que o que é seu, é nosso. O seu irmão foi embora, olha como ele voltou. Vamos acolhê-lo, vamos amá-lo, trazer para perto. Vamos ter um relacionamento familiar. Dentro da igreja agora, quanta gente já saiu. Quanta gente trocou o que estava dentro da casa do pai, dentro da fazenda do pai. E quando voltou, nós, irmãos, pensamos assim: rapaz, esse menino chegou ontem. Chegou ontem aqui, sumiu no mapa e já vem botar banca. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, mas não temos relacionamento? Eu ouvi alguém falar um dia, acho que foi a pastora, ou foi o pastor, de sentar na mesa é sinal de relacionamento. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu comecei a observar algumas coisas. Eu parei para olhar dentro da minha casa, no meu trabalho, na casa da minha irmã, onde que eu vou. E eu cheguei a uma conclusão que isso é verdade, porque não é todo mundo que senta na mesa com a gente. Não é todo mundo que eu levo na minha casa, e nem é todo mundo que você leva na sua. Você só leva de quem você é íntimo, que você se relaciona, que você tem algum laço afetivo, seja amoroso, de amizade, familiar. Esse irmão, ele está voltando, e o irmão não consegue entender isso, mas o pai está ensinando: ei, meu filho, ele estava morto, ele reviveu, vamos celebrar. Ei, meu filho, ele voltou para o nosso lar, ele voltou para o nosso seio. Estamos restaurando o nosso relacionamento. Vamos acolher aquele que foi embora. Quanta gente nessa pandemia se perdeu. Quanta gente nessa pandemia morreu espiritualmente. Quanta gente nessa pandemia se relacionou com os porcos. Quanta gente nessa pandemia olhou para o mundo e viu que lá é melhor do que aqui. Quanta gente parou para observar aquilo que não devia e chegou a uma conclusão: eu estou no lugar errado. Mas eu quero te dizer uma coisa: o pai, ele continua sendo pai. O filho, ele continua sendo filho. Vai chegar o tempo difícil, vai chegar, já chegou, vai passar, mas a decisão de querer sair do fundo do poço é sua. A decisão de querer se levantar, se colocar de pé e ir até Ele é sua. Eu não posso fazer isso por você, o pastor não pode fazer, o líder dos obreiros não pode fazer. Quem pode fazer é você que está em casa. Quem pode fazer é você que está aqui dentro, que parou, que desanimou, que desistiu. Quem pode fazer é você. Essa parábola, ela é maravilhosa. Fala do amor do pai, fala da queda de um homem, da decisão de um homem se levantar, fala do que Deus pode fazer. Mas para que tudo isso aconteça, a decisão é sua. Amém? Eu agradeço a oportunidade.